Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero continuar o vídeo dos 4 cavaleiros do Apocalipse. E eu quero falar sobre os 4 ventos do céu. Lembra que eu já falei sobre esse assunto e disse que ia continuar? Então, falta ainda explicar alguns textos. Eu vou explicar para vocês Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8 e capítulo 11. Eu acho que é nesses 3 capítulos que aparecem os 4 ventos do céu. E vai aparecer mais uma vez lá em Apocalipse, capítulo 7, que tem 4 anjos retendo os 4 ventos do céu para que os 4 ventos do céu não soprem sobre a terra. E aí eu vou explicar para vocês o paralelo desses textos e como eu entendo ele analisando o cavaleiro branco sendo Cristo, representado pela pregação do Evangelho. Já para começar, eu quero falar para vocês que esses 4 cavalos do Apocalipse, eles não cavalgam só ali nos selos, dentro da última semana. Porque você entende que a abertura dos selos já foi aberto de antemão para nos revelar o conteúdo dos selos, senão não tinha como o Senhor nos revelar, certo? Mas a gente sabe que isso vai acontecer na última semana. Vai sim abrir os selos, de fato, e os acontecimentos vão acontecer. Os selos já foram abertos só para nos mostrar de antemão o que vai acontecer. Tanto é que quando você chega no Apocalipse 20, João já mostra tudo o que vai acontecer como se já tivesse acontecido. O evento de Satanás ser preso, 1000 anos ficar preso, depois ser solto, e ele sair para enganar as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, desce fogo do céu e tudo aquilo que acontece já foi mostrado pra gente como se já tivesse acontecido. Ok. Quando você olha para o profeta Zacarias, você vai ter a explicação do que significa os 4 cavalos. Lá no profeta Zacarias não são somente 4 cavalos. São 4 grupos de cavalos. São vários cavalos, mas são 4 grupos. Porque a gente está entendendo que Deus está falando de exércitos. E não apenas de um cavaleiro só. Certo? Já expliquei isso no vídeo anterior, não vou repetir aqui, só estou recapitulando para eu até me esquentar para continuar falando, porque eu não estou com os textos aqui, eu não vou ler os textos. Agora, lá em Zacarias já nos fala que os 4 ventos do céu, que os 4 cavaleiros são os 4 ventos do céu, e lá eles já cavalgavam, já cavalgaram. Então quando eu digo que esses cavalos já estão cavalgando desde Adão, é para você entender que desde Adão assim, irmãos, pensa no seguinte, quando Adão estava sozinho ali com Eva e os seus filhos, claro que não tinha ainda nações, não tinha como fazerem guerras, mas Adão já era o cavalo branco, Adão já era um pregador do Evangelho. Algumas pessoas falaram nos comentários para mim, onde que está escrito que Adão era pregador do Evangelho? Irmãos, certas coisas é para a gente meditar, não é para a gente ler a Bíblia como se fosse um jornal. Adão viveu 930 anos. Se fosse você não iria ensinar para todos os seus filhos como você tinha uma comunhão com Deus e o porquê que você foi expulso do paraíso? Deus deixou o paraíso lá na terra durante um tempo para as pessoas entenderem que que Adão falava era verdade. Tinha querubins lá barrando a entrada do paraíso, para eles não terem acesso à árvore da vida. Compreenderam? Então Adão era pregador do Evangelho. Assim como Enoque. Quem anda 300 anos com Deus e não fala nada de Deus? Não tem nada de Deus para falar? E assim foi. Depois, Adão era o cavalo branco. Vocês sabem que muitos dos filhos de Adão passaram a ser filhos do diabo, porque eles rejeitaram o que Adão falava, o que Adão ensinava. E aí, nações foram se formando. E depois vem o cavalo vermelho. O cavalo vermelho, vocês sabem que é justiça. Ele é vermelho, ele tem a cor de sangue, porque fala de derramamento de sangue. E depois vem o cavalo preto, porque aonde tem guerra, aonde tem rejeição da palavra de Deus tem guerra, e onde tem guerra tem fome. E depois vem o 4º cavaleiro. Esses cavalos são ministros de Deus, para fazerem a vontade do Senhor, como eu já expliquei, baseado em Zacarias. Ok, então esses cavalos já cavalgam, vocês sabem disso.
E eles têm ciclos, eles vão cavalgando por todo o tempo onde tem evangelho sendo pregado, evangelho sendo rejeitado, guerras, fomes. Se isso tem desde a fundação do mundo, então esses cavalos já estão cavalgando, é só a gente usar um pouco a cabeça. Agora, como que se explica isso lá em Daniel 7, por exemplo? Porque Deus quis mostrar pra gente uma imagem literal, mas aparece ali esses 4 cavalos, só não vai aparecer na forma de cavalos, só que eles aparecem ali, não é? Como que eles aparecem ali? Diz que Deus deu uma visão para o profeta Daniel, aonde os 4 ventos do céu combatiam o grande mar. E aí se levantava aqueles animais. Se levantava o leão, depois o urso, depois o leopardo e depois a besta, cada um com as suas características. E isso vai até Apocalipse. João viu uma besta semelhante ao leopardo, com pés de urso, boca de leão, com 7 cabeças, com 10 chifres, se levantando do mar. E isso são os 4 ventos que estão ali agitando o mar. Literalmente, você imagina 4 direções e 4 ventos batendo nas águas, agitando as águas, as muitas águas, e se levantando os animais. O que é isso na prática? Na prática, as muitas águas são os povos e nações sendo conturbados, sendo agitados pelo propósito de Deus. Sim, o diabo vai estar agindo em tudo isso, mas ele não vai poder fazer nada se Deus não permitir. Ele sempre vai estar agindo debaixo da autoridade do terceiro céu. Então, as nações começam ali a entrar em combate e sempre o império vai se levantar. É isso que está sendo falado. E como que isso acontece na prática envolvendo os 4 ventos do céu? O Senhor manda profetas, palavras é pregada. Em todo tempo a palavra de Deus é pregada. E a palavra de Deus é rejeitada. E o Senhor, como eu disse, quando a palavra de Deus é rejeitada, vai ter guerras, não é? E aí então vem guerras envolvendo o reino. Porque só tem guerras onde a palavra de Deus não é rejeitada. Só não tem guerras quando a palavra de Deus não é rejeitada. Por exemplo, lá no tempo de Salomão, a palavra de Deus não foi rejeitada por Jerusalém, por Salomão. Então houve paz em Jerusalém. E não houve paz só em Jerusalém. Houve paz no mundo inteiro. Quando tem paz em Jerusalém, tem paz no mundo inteiro. Compreenderam? Se não houver paz em Jerusalém, não há paz no mundo. Por isso que o Senhor fala através de um salmo, eu não estou lembrado agora, não sei se é o 122, que é para a gente orar pela paz em Jerusalém, porque haverá paz no mundo inteiro. Ok? Então, quando a palavra de Deus é rejeitada, principalmente lá em Jerusalém, Deus começa a levantar nações para castigar Jerusalém, levanta outra nação para castigar a nação que castigou Jerusalém, e assim vai sucessivamente. O que eu estou falando está escrito. Deus levantou o Egito para castigar ali o seu povo, depois a Síria, houve cativeiros, tudo para castigar o seu povo. Mas depois Deus levantou Nabucodonosor, deu a própria espada dele para Nabucodonosor para cortar os braços de Faraó, castigou a Síria, submeteu o mundo inteiro debaixo de Nabucodonosor e depois castigou Nabucodonosor através dos persas. E aí está o cavalgar dos cavaleiros. Então o evangelho está ali pelo cavalo branco. É rejeitado, envia o cavalo vermelho. Depois, em consequência disso, vem o cavalo preto e vem o cavalo esverdeado, que é assim que está no grego, na nossa Bíblia. Eu sei que está escrito amarelo na nossa Bíblia, mas no grego está esverdeado e tem uma razão do porquê disso. Porque até nas cores do cavalo tem múltiplas revelações. Uma hora ou outra eu falo só das cores do cavalo, para não misturar tudo. Então, é assim. Sempre a palavra de Deus sendo pregada, sendo rejeitada, as nações fazem guerra, das guerras vem fome, da fome vem ali o 4º cavaleiro, que é sempre representado também por um anticristo da época, Nabucodonosor, sei lá, o Antíoco Epífanes, o 4º, no tempo da Grécia, no tempo de Roma, vários. Sempre vai ter um ali representante do governo mundial.
E através desse trabalho, os reinos vão se levantando. Não tem dificuldade nenhuma para entender isso. Até dentro da linha que interpreta que o cavalo branco é o anticristo, as pessoas vão ter que entender assim, mais ou menos como eu estou falando. Agora, como isso aparece em Daniel 8 e em Daniel 11, e são textos parecidos, é mais ou menos por essa linha que você vai interpretar. Por exemplo, lá em Daniel 8 diz que aquele chifre grande do carneiro, ele é quebrado e sobram 4 chifres e eles vão para os 4 ventos do céu. O que é isso? Quando a palavra diz 4 ventos, está dando direções sim do norte, sul, leste e oeste. Pode ver isso em Crônicas. Lá fala dos 4 ventos e logo em seguida explica que é norte, sul, leste e oeste. Mas quando fala 4 ventos do céu, aí já está falando que são guerras, envolvendo os cavalos, 4 cavaleiros, que são exércitos. E o exército também, eu digo, o cavalo branco, são exércitos do Senhor, são pregadores do Evangelho. E aí, quando diz que os 4 chifres foram para os 4 ventos do céu, é a mesma coisa, irmãos. Como assim? Eles pegaram 4 direções, e nessas 4 direções vai ter palavra de Deus sendo rejeitada, guerra, fome e o 4º cavaleiro. Assim vai. Pode ver que Deus pega a visão ali daquele ponto do tempo da Grécia e leva ela para o tempo do fim. Por isso que ele fala que quando o pecado daqueles 4 chifres chegarem no máximo, então se levantará aquele chifre pequeno, que historicamente, de maneira parcial, aconteceu lá no tempo da Grécia com o Antíoco Epífanes, que Deus deixou de parábola para a gente. Em Mateus 24, Jesus fala do abominável da desolação e bota para o futuro uma visão que aconteceu parcialmente no passado. E como isso não é tão fácil de entender e mexe com parábolas e enigmas, Jesus falou: quando vocês virem o abominável da desolação no lugar onde não deve estar, como disse o profeta Daniel, quem lê entenda. Entenda a parábola, entenda o que o sonho e a visão quis dizer para a gente. Por isso que quando essa visão do capítulo 8 começa a ser explicada em Daniel capítulo 10 e começa a ser destrinchada ali no Daniel 11, quando vira para o capítulo 12, nós já estamos no tempo do fim. Porque ali aquela subdivisão do Império Grego reflete o mundo hoje. O Império Grego foi tão influente no mundo que muitas coisas que nós temos no mundo hoje vêm do Império Grego Romano. E depois vem Roma, deixando ali a sua parte para o mundo hoje. Entendeu? Ok, então nós passamos aí, na explicação que eu estou dando para vocês, por Daniel 7, 8, 11, expliquei até um pouquinho do 12, resumidamente, porque eu já falei muito disso no canal. E Apocalipse agora, que parece ser o texto mais difícil. Não é, tem 4 anjos retendo os 4 ventos do céu, para que os 4 ventos do céu não soprem sobre a terra. E nós sabemos ali que aqueles 4 anjos, sim, fala do povo de Deus na totalidade, espalhado pelos 4 cantos da terra. Os 4 ventos do céu são os 4 cavaleiros do Apocalipse, que quando começar a abrir os selos, aqueles cavalos vão começar a cavalgar, e durante o cavalgar desses cavalos, trombetas vão sendo tocadas, e aí vai ferir sim a terra. Pode ver que fala que foi dado poder para esses 4 anjos ferirem a terra. Mas eles estão retendo isso, porque não é tempo ainda. Enquanto não selar o povo de Deus, não pode vir esse ferimento na terra. E aí, quando se completar os tempos e chegar o tempo da última semana, o próprio povo de Deus, é como se a autoridade vem do povo de Deus. Eles vão começar a profetizar aqueles textos lá da última semana. É só a gente ver os 10 reis unidos, que a gente sabe que está ali para entrar a última semana. O Senhor nos dará mais sinais do que esses que eu tenho falado, né? Aqueles sinais que são sinais que nós podemos ver com os nossos próprios olhos, que antecedem a última semana. Por exemplo, os 10 reis unidos. Quando os 10 reis estiverem unidos, está perto de começar a última semana, está mais perto do que agora.
Ainda nós não temos 10 reis unidos. Então, basicamente é isso. E aí vai acontecer a última cavalgada desses cavaleiros, que é o ministério final. Porque depois disso o Senhor Jesus vai vir e colocar um fim nisso. O evangelho não vai ser mais rejeitado pelas nações. Por isso que não vai ter mais o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo verde. Compreendeu? Bom, é basicamente isso que eu tinha para falar sobre o ministério dos cavalos, incluindo Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11 e Apocalipse 7. 7 e 8, porque precisa do 7 e 8 para entender isso. É difícil de entender? Não é. E na minha opinião, a visão fica mais profunda de se entender assim, o cavalo branco sendo o evangelho de Cristo. Por exemplo, o início da última semana, vai ter um cavalo branco cavalgando. Para mim não faz mais sentido ser o anticristo pregando paz e segurança. Para mim faz sentido sim ser as duas testemunhas do Senhor pregando o evangelho de Deus. E o vermelho? O vermelho que tem uma espada. Ué, vermelho, derramamento de sangue, guerra e espada, porque é justiça. Vocês já viram pessoas que, por exemplo, quando vai falar do cavalo branco, elas vão falar do arco, né? O arco eles falam que é guerra, e é guerra mesmo. Só que eles colocam essa guerra só nas mãos do anticristo. Coloca a guerra só como se fosse coisa negativa. E aí eles buscam alguns textos na palavra de Deus para justificar isso. Só que, talvez de maneira consciente, de propósito, eles rejeitam outros textos, aonde o Senhor tem um arco na mão. Eu vou deixar para vocês a colinha dos textos que são propositadamente abandonados pela linha que interpreta que o cavalo branco é a falsa paz e segurança, ou seja, o anticristo. Aí eles falam que Ismael tinha um arco na mão, que Edom tinha arco, que o arco é para guerra. Deus fala que vai quebrar o arco das nações, etc, etc, etc. Mas eles não pegam os textos aonde Deus representa Judá como um arco e Efraim como flecha. Zacarias 9, se eu não estiver enganado, eu vou colocar os textos aí para vocês. E textos aonde fala que o Senhor tem um arco na mão. Textos aonde fala que o arco é guerra, mas nas mãos do Senhor, nas mãos do seu povo. Eu não estou lembrado de todos os textos aqui agora, mas tem uns 3 ou 4 textos principais aonde você vê que o arco é guerra, mas vai depender do contexto ali. Pode ser guerra na mão do inimigo, como pode ser guerra nas mãos do Senhor. O Senhor não tem só uma espada na mão. Já quiseram fazer esse contraste. Ah, o cavaleiro do Apocalipse 19 tem espada que sai da boca. O do 6 tem um arco. E o Senhor tem uma espada, não um arco. Não é, o Senhor tem arco, o Senhor tem flecha, o Senhor tem espada. Basta ler a Bíblia. Num todo, entendeu? Então, eu vou colocar esses textos que provam isso que eu estou falando para vocês. Quando eu memorizar tudo de cabeça, eu volto a falar, gravar esse vídeo, e aí eu cito os textos com mais propriedade, e com certeza eu vou ter mais acréscimos para falar de todas essas coisas. Tá bom? Esse vídeo eu vou finalizar aqui. Bota no comentário aí o que vocês entenderam, o que vocês pensam disso, se não é mais coerente do que a outra linha. Se bem que a outra linha não é de todo incoerente. Como eu já disse antes, eu já acreditei na outra linha. E eu não estou falando que ela não é de todo incoerente só porque um dia eu já acreditei. Não, se um dia eu tivesse acreditado no pré-tribulacionismo, eu iria falar hoje. Que idiota que eu fui. Que tonto que eu fui em acreditar nisso. Totalmente incoerente, graças a Deus, Deus me libertou disso. Esse seria o meu discurso verdadeiro. Mas a linha que interpreta que o cavalo branco é o anticristo não anula o processo todo da interpretação, não perde a revelação. E lá no fim, a vitória vai continuar sendo de Cristo. Só que eu acho mais coerente, mais revelador, interpretar assim do jeito que eu estou propondo para vocês hoje. Assista aos vídeos anteriores que eu gravei. Eu devo ter gravado 1 ou 2 vídeos no parque com imagens. Esse daqui vai estar assim para você, mais simples. Mas também eu quero que você assista a versão editada desse vídeo aqui. A versão editada, eu quero dizer que vai ter
música de fundo, vai ter imagens e aí fica melhor para meditar. Se você tiver tempo, assista a versão editada que vai estar aí para vocês, tudo no comentário fixo ou na descrição do vídeo. E eu já gravei podcasts falando sobre todo esse assunto e em alguns vídeos até com mais propriedade, tá bom? Então é isso daí, irmãos. Fiquem todos na paz. Um abraço. Deus abençoe.